Oi, Olá, meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thais Maia e nós somos as Bioéticas, e o nosso canal é voltado para a esfera da saúde do direito. Hoje a gente vai trazer para vocês um caso que foi publicado na BBC Brasil. Esse caso mostra como há realmente a aplicação prática da ética, que é a bioética e o biodireito. O que aconteceu? Um casal, a Jennifer e o Aaron Wilson, descobriram que eles não podiam ter filhos. E ao invés de procurar a fertilização in vitro, por exemplo, que é quando há a fertilização do óvulo maduro com o sêmen ou então a doação, eles resolveram adotar embriões. O que chama atenção nesse caso é que se trata de uma situação que é muito incomum, né? A gente não ouve muito falar de doação de embriões. E nesse caso, o que foi determinante para que esse casal tomasse essa decisão foi justamente a ideia que eles têm de vida, ou seja, a ideologia deles, a filosofia deles relacionada à religião, de que a vida se inicia na concepção, né? Quando o embrião ali, os dois gametas se encontram. Até aproveito para fazer uma ressalva que a gente vai falar sobre essas questões relacionadas à concepção, teoria concepcionista, teoria natalista, num outro vídeo, né? Hoje não é o nosso objeto. Essa escolha da Jennifer e do Aaron deu muito certo, porque ela foi fertilizada e atualmente eles têm gêmeos que já têm 5 anos. Outro caso muito parecido também que ocorreu nos Estados Unidos foi quando dois casais passaram a ter um relacionamento. Por quê? Porque o casal de doadores queria conhecer o casal de receptores desse embrião para ter certeza de que era uma família que eles dividiam os mesmos valores e assim permitir então que ocorresse realmente a doação do embrião e que essa outra família fosse fertilizada. Atualmente eles acabaram tendo uma relação mesmo, os 4, inclusive o filhinho deles, porque eles dividem os mesmos valores, então acabou que eles se tornaram amigos. E isso é permitido nos Estados Unidos. E até interessante nesse caso, só para complementar, que parece que eles falam que os pais biológicos são os tios, né? Ficou uma relação assim de amizade e é bem interessante a gente pontuar isso. E a gente está aqui falando sobre essas questões tão diferentes, vocês devem estar se perguntando, e no Brasil, como que é aqui no nosso país? Gente, aqui no Brasil a gente não tem uma norma legal que trate especificamente disso, só o que nós temos é uma norma administrativa, que é a Resolução 2121, agora de 2015, final do ano de 2015. É uma norma que fala especificamente sobre reprodução assistida. E essa norma tem, né, esse condão de tratar sobre isso, e a gente tem uma lacuna legislativa por não termos uma lei para tratar sobre esse assunto. Essa resolução, então, ela trata de reprodução assistida e ela fala que é permitido, sim, a doação de gametas e embriões. Não é permitido a comercialização desses gametas e desses embriões. No Brasil, a comercialização do material genético, então, quando já há fertilização, quando não houve fertilização, é ilegal. Aqui não é permitido isso. Você vai poder doar esses embriões ou então adotar esses embriões. Isso sim é permitido. Mas sem nenhum tipo de interesse, de comercial. lucro. Como a gente iniciou o nosso vídeo hoje falando sobre os Estados Unidos, apenas para pontuar para vocês de que lá essa comercialização ela é possível. Inclusive lá tem até bancos que cobram mais caro para determinadas características relacionadas à escolaridade, crença, características físicas, enfim, lá essa comercialização ela acontece de forma livre. Diferente também aqui no Brasil, como por exemplo no segundo caso, em que houve a relação entre os doadores e os receptores, no Brasil, os doadores e os receptores, segundo a resolução, não devem se conhecer. Não. Tem inclusive o fato de que há um sigilo, né? Isso. No Brasil, essa resolução ela orienta que eles não devem se conhecer e, além disso, ela fala que obrigatoriamente esse sigilo em relação às identidades ele deve ser mantido. Mas a resolução ela também prevê uma exceção, no caso de situações especiais relacionadas à saúde, né? Então, nesses casos, é possível que essa identidade venha à tona, mas aí só o médico, o corpo médico que está acompanhando ali vai poder ter acesso a essa identidade, mas ele não pode revelar. Ainda sobre o sigilo, a gente tem que falar que quando há a doação desse embrião, não há pretensão de vínculo. O que isso significa? Que no futuro, se o filho vir
vier, ele não pode vir a pedir nenhum tipo de alimentos pro pai, ou então reconhecimento de paternidade, não pode ter nenhum tipo de pretensão em relação ao doador. Inclusive, como há esse sigilo médico, há realmente uma dificuldade muito grande do bebê fruto dessa relação descobrir quem é o pai ou quem é a mãe. Quando há a doação, há realmente essa não pretensão de vínculo, que é a separação entre o doador e quem vier ser fruto desses receptores, né? Isso. E para encerrar aqui essas informações que a gente está falando sobre reprodução assistida, a resolução trata de muitas outras questões, mas a gente está fazendo aqui um apanhado. É interessante a gente falar sobre a idade, né? Qual é a idade, até que idade se pode doar gametas? Então, no caso das mulheres, é somente até os 35 anos que as mulheres podem doar os óvulos. E já os homens, eles podem doar o sêmen até os seus 50 anos. É isso, né? É isso. Se vocês gostaram, não se esquece, por favor, de se inscrever no canal e dar um like no nosso vídeo. E a gente se vê da próxima vez. Até mais!